Eu tô falando de Deus nosso Pai, que nunca está contra nós, que é sempre por nós. Mas às vezes o que Ele quer pra você é muito maior do que o que você quer pra você. Porque Deus pensa em legado, enquanto você pensa no almoço. Deus pensa no destino, enquanto você pensa no desejo, o que eu quero agora. Deus sabe no que Ele está te levando. Então, às vezes, enquanto você está tão preocupado em estragar seu ataque, Deus está tentando proteger seu futuro. Portanto, não podemos assumir que quando dizemos Deus não está contra mim, alguém diga, Deus não está contra mim. Não podemos presumir que isso significa que Deus sempre estará em completo acordo conosco. Assim como eu não permiti que o Elijah tirasse o capacete para que ele não caísse com os sapatos dele. Isso é muito importante quando entendemos o contexto da escritura que eu li para vocês. Porque Deus tinha um profeta chamado Jeremias. Todos digam Jeremias. Provavelmente eu estou mandando vocês repetirem mais vezes hoje do que o normal, só para garantir que esta história, que não é familiar, entre no seu coração antes que nós terminemos hoje. Jeremias, é claro, era um profeta que ministrava ao reino do sul de Judá pouco antes deles serem destruídos. Eles foram destruídos por causa da desobediência deles, eu quero apontar isso. Eles foram destruídos não porque era o destino deles, mas porque eles eram desobedientes. Você já notou como algumas coisas que nós chamamos de destino, se realmente a gente olhar para isso, dissecar isso, tomar isso pelo que é, e não negar isso, realmente o que chamamos de destino, às vezes, foi uma série de decisões que tomamos. E, olhando para trás, nós dizemos, foi assim que aconteceu, foi assim que ocorreu, foi assim que se desenrolou e não havia nada que eu pudesse fazer. No entanto, ao longo do livro de Jeremias, nós vemos que o que chamamos de destino é uma coleção de decisões, de muitas maneiras, de muitas maneiras. Jeremias está ali para chamar a nação de volta a Deus. Mas sabendo que eles não se voltariam para Deus, Deus o envia como um aviso. E então, depois que eles são levados cativos para o exílio babilônico, eu sei que eu estou falando de muita coisa, mas eu tenho que fazer isso, porque você tem que entender por que Jeremias estava nesse poço quando começamos no versículo 6. Realmente, as palavras de Jeremias não cumpriram o propósito que ele pretendia que elas cumprissem. Portanto, seria fácil supor que ele falhou. Mas ele não falhou. A Bíblia diz que, quando ele profetizou e disse ao povo, vocês realmente precisam se render e voltar para Deus, e nesse caso em particular ele estava dizendo a eles, vocês precisam seguir em frente e seguir o que Deus está fazendo. E nesse caso em particular, Deus estava enviando os babilônios para levar seu povo cativo por um período, para trazê-los de volta a ele, para um propósito maior no futuro. Deus estava permitindo algo na vida deles, para levá-los em um alinhamento com Ele, para o futuro deles. Às vezes, o que Deus permite é para o alinhamento. E quando Deus vê sua vida saindo do alinhamento, com a palavra que Ele falou, e o propósito que Ele deseja alcançar, Ele permitirá algo em sua vida, mesmo que pareça um ataque. Deus usará o ataque do inimigo para te trazer em alinhamento com Ele. Me diga que Ele não vai fazer isso. Que Ele não vai te fazer colocar seu capacete de bicicleta e tomar seu telefone se Ele quiser, porque Ele prefere tomar seu telefone do que te ver se dando mal. E eu sei que isso não é o que você esperava quando começamos, porque eu disse, Deus não está contra mim! No entanto, eu estou te dizendo que Deus é contra algumas das coisas que te ferem. Deus não está contra você, mas Ele é contra algumas das coisas falsas, das quais você se chama, e que você não é, que apodrece você e rouba você do que Ele te chama.
Agora Jeremias continuou indo ao rei e dizendo: eu tô te dizendo, você precisa seguir com o que Deus está fazendo. Você já devia ter ouvido antes e não fez isso. Mas agora, se você se render, Deus vai te salvar. E eles ainda assim não se renderam. Então, esses 4 oficiais, esses 4 comparsas do rei, do gabinete do rei, os homens que diziam a ele o que ele queria ouvir, eles dizem: você precisa dar um jeito em Jeremias. Você precisa trancar Jeremias. Vamos jogar o Jeremias numa cisterna. Vamos encontrar uma daquelas coisas que retém água e vamos jogar ele lá para que ele calhe a boca. Ele está desencorajando todo mundo porque ele está pregando negatividade. Ele não estava pregando negatividade. Ele estava pregando arrependimento. O arrependimento é o processo pelo qual, quando você se encontra em um poço, você para de cavar. É isso que é o arrependimento. Arrependimento é perceber: oh, eu estou num poço. Talvez eu devesse parar de cavar. Toque na pessoa ao lado e diga: pare de cavar. A melhor estratégia quando você se encontra em um poço de pecado é parar de cavar. Deixe-me ver se sou o único aqui que veio à igreja disposto a ser honesto, vulnerável e aberto hoje. Quantos já se encontraram em um poço por causa de seu próprio pecado? Vamos tentar isso de novo. Quantos de vocês aqui se viram afundando cada vez mais em algo que Deus tentou fazer com que vocês parassem mais cedo? Quantos de vocês esperaram até que as consequências ficassem muito ruins? Quantos de vocês esperaram até que a dor se tornasse muito severa? Quantos de vocês esperaram até o ponto em que agora vocês têm que orar 3 vezes mais, porque agora vocês têm 10 vezes mais problemas? E se você tivesse dito algo quando você começou a afundar: Deus não está contra mim, Ele é sempre por mim. E Ele está sempre comigo. Ele é sempre por mim. E Ele está sempre comigo. Então agora temos que responder a grande questão de Jeremias 38:6. Vamos voltar a essa escritura novamente, porque agora você está realmente pronto para isso. Diz assim: então eles pegaram Jeremias e o colocaram na cisterna. A cisterna não é muito grande em diâmetro, apenas cerca de 1 metro. Mas ela tem uma abertura na parte inferior, porque ela tem 5 metros de profundidade. E quanto mais fundo ela vai, mais larga ela fica. Essas cisternas foram feitas para coletar água da chuva, não corpos humanos. No entanto, na nação de Israel não havia muita água a ser encontrada. A Bíblia diz que havia apenas lama nessa cisterna. Veja isso de novo. Eles baixaram Jeremias por cordas para a cisterna. Não havia água nela, apenas lama. E Jeremias se afundou naquela lama. Isso faria sentido se Jeremias tivesse pecado. Eu entendo se afundar quando você peca, porque eu já fiz isso. Eu entendo afundar quando você está amargo, porque eu já passei por isso. Eu entendo afundar em um vício, porque eu já lidei com isso. Eu entendo afundar em minhas próprias decisões estúpidas. Quantos já se afundaram em estupidez? E nem sempre é pecado. Às vezes você estava só dando um tempo. Não há necessariamente um versículo da Bíblia sobre isso. Mas a natureza revela. Já se passaram 732 meses e você ainda afunda. E você está lá há 3 dias. E tem baratas lá. Agora, devemos fazer a pergunta: se Jeremias estava falando por Deus, se Jeremias estava servindo a Deus, e não pecando, e não sendo estúpido, e todos nós já afundamos antes porque pecamos, e todos nós afundamos antes porque fomos estúpidos, e quando você está afundando no pecado, você se arrepende. O que você faz quando você está afundando enquanto você serve? Esta é a pergunta sobre a qual eu vim para termos essa conversa hoje.
Eu tô servindo a Deus. Eu não tô dizendo que eu sou perfeito, mas eu tô servindo a Deus. E eu tô afundando. Você ficaria surpreso ao saber de onde vêm alguns dos meus sermões. Porque se você me perguntasse de onde eu tirei alguns dos meus sermões, eu teria que dizer honestamente que eu os tirei da lama. Toque na pessoa ao lado e diga, eu tirei isso da lama. Alguns dos meus sermões que eu prego pra você, sabe, eu preciso ser honesto. Eles existem não porque eu estava tão alto, não porque eu fui tão santo, e não porque eu estava tão certo, e não porque eu fui tão justo, e não porque eu fui tão brilhante, e não porque eu fui tão ousado. Mas alguns dos meus sermões que eu prego para você, eu os peguei de um lugar lamacento. Mensagens enlameadas. Eu sei que minhas botas estão limpas nesse momento, mas algumas das coisas que eu passei e que você passou para estar em seu lugar hoje surpreenderiam as pessoas. Algumas das mensagens que você recebe em sua vida vêm da lama. Algumas das coisas com as quais você ajuda as pessoas são do inferno pelo qual você passou e que você não quer que mais ninguém passe por ele. Então você diz a eles, eu passei por esse inferno para poder te entregar esse capacete para que eu possa te dizer. Isso é dar uma chamada. Lembra do capacete da bicicleta? Lembra quando ele ficou bravo porque eu obriguei a usar o capacete? Mas eu disse a ele, eu não quero que você tenha que passar pelo inferno. Você só precisa usar esse capacete. Eu não quero que você tenha que sofrer as consequências quando poderia apenas ouvir a Deus. Eu não quero que você tenha que passar por 16 parceiros sexuais para descobrir que você não vai ter nada a partir disso. E depois que eles se forem, você ainda fica com você. Se você não pode ser completo em Cristo, ninguém pode te completar. Veja, você tem que tirar isso da lama. As pessoas que estão louvando a Deus neste momento já passaram por algo. As pessoas que são fofas não estão saindo de lá ainda. Mas quando você tem estado preso em algo e finalmente dá um passo para fora disso, isso vai te fazer pular e gritar. Veja como ele me levantou, quando nada mais poderia ajudar. Nada além da lama. Na cisterna. E Jeremias, o homem de Deus, estava na lama. O que o homem de Deus estava fazendo na lama? O que um profeta estava fazendo em um poço? Eu pensei que se você trabalhasse para Deus, ele trabalharia para você, trabalhando através de mim. Eu pensei que Deus estava lutando por você, então Jeremias 38:6 não deveria ser lido assim. Então eles pegaram Jeremias e tentaram colocá-lo na cisterna, mas o anjo Gabriel agarrou-os pela garganta e disse, não toquem no meu ungido. Então é o que eu estou aprendendo, porque eu falo com pessoas que amam a Cristo e têm câncer. Eu falo com pessoas que criaram seus filhos no temor e admoestação do Senhor e os filhos delas ainda enlouqueceram e nunca usaram um capacete. Eu poderia dizer outras coisas, mas orem por mim, eu me sinto sem filtro agora. Eu não quero que essa mensagem fique tão enlameada que você perca o coração dela. E o ponto é que você pode fazer tudo certo e as coisas ainda dão errado. Eu libero todos os pais da culpa parental que diz: se você tivesse colocado eles na escola especial quando eles tinham 2 anos e meio, se você tivesse ensinado espanhol a eles quando eles tinham 4 anos, eles teriam sido médicos. Eles teriam sido presidentes. Para começar, ninguém pode ser presidente se não tiver uns 80, aparentemente. Eu te falei, tá ficando enlameado. Tá ficando enlameado. Essa é a versão suja de hoje, eu acho. É bom estar de volta em casa. Você não pode dizer esse tipo de coisa em qualquer lugar. Eu não posso falar assim na Filadélfia. Estávamos falando de Jeremias. O homem de Deus na lama. O homem de Deus na lama. Note como diz que ele afundou na lama. Agora, eu vou ministrar isso por um momento, porque me parece muito importante. Pessoas fortes afundam.
Pessoas fortes afundam. Se quisermos ser mais técnicos sobre isso, quanto mais pesado o objeto, mais rápida e profundamente ele afunda. Unção forte significa ataques fortes. Agora eu entendo porque ele estava afundando. Porque ele estava dizendo alguma coisa. Agora eu entendo porque ele estava sob ataque. Porque ele era valioso. Agora eu entendo porque ele estava sob ataque, porque ele tinha uma tarefa. Você entende isso sobre a sua vida? Que a sua tarefa de glorificar a Deus, sua tarefa de brilhar uma luz para Cristo, sua tarefa de fazer a diferença na vida dos outros, às vezes fará com que você afunde. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.